Hello, everyone, and welcome to our GAMESCOM 2021 Xbox stream. We've got Hello, I am Tymon Smektawa, Dying Light 2 lead game designer, and this is David Lubryka, animation director. Hi. We can't wait until December 7th to finally give you Dying Light 2 Stay Human, the game we have been working on really hard for the last few years. We're hoping the gameplay video you're about to watch will give you a foretaste of parkour and combat systems waiting for you in the game. And we are just about to enter the city, fighting our way through its brutal and dangerous streets. Though, as you will see in a moment, there are plenty of things you can use to your advantage. So watch closely, look for special combat and parkour moves, and check out how with just a bit of creativity you can combine the two. Ready? Let's go! Sometimes I wonder what this city looked like before all this. Probably like many others. People had their ambitions, plans, lives. Now it's all gone. The virus started it, but it was the people who made the world the way it is. This city, Villador. They tell me they had a vision. They had hope. But soon, one vision broke into many different ones. Instead of fighting together, people stood against each other. War broke out. Was it a little bird? Met a broken leg? Hope died. Now the city is falling. Each time we strike down an enemy, we absorb their strength. But I can't let that happen. At least, not yet. I need the secrets the city holds. Fuck! Hey! Still some rats here! I have to pick a side. The bazaar needs good people. You're doing great so far. I have to make a difference. Let's check and see. They say that great change is a series of small gestures. How about this series? Is all hope really gone? We'll see about that. Well, that was an exciting trip, wasn't it, Timo? Did you notice those bandits in medieval-like armor passing by skyscrapers, banks, and large billboards? That's what we call a modern Dark Ages. And it's a very unique design, one very important for the plot of Dying Light 2. But there's another thing that stood out to me, all those parkour moves that you and your team has put so much effort into. Well, all you need is a few thousand of animations, cooperation with professional tracers, mock-up sessions, and invaluable help from David Bell, whose face and moves player will see in the game, by the way.
No, yes, right. And we've got twice the number of parkour moves compared to the first game, and we are showing some of them in this trailer. The vault kicks being the most important to me personally. It brings a whole new fighting style into the game. The player can stagger an enemy and use them to perform further attacks, for example by rebounding from their bodies, jumping off them onto other foes, and so on. I think we captured the movement really well and made it quite simple for the players to perform. I can't wait for them to try it out and tell for themselves how much they loved it. It's definitely going to be useful. The city's buildings are higher than anything we have done before, improving its verticality. Players will need to find a way to reach those tall skyscrapers and other challenging spots too. Then it's good we scattered some helpers around, like a paraglider, which can support players in both parkouring and combat. Exactly, and it's gonna do great, especially in fights against humans, which are more frequent and important than in Dying Light 1. It's been over 20 years since the events from the first game, so people adjusted. They are much bolder now, at least during the day. And they are more vicious too. And I think that's a great summary of this discussion. Pre-order Dying Light 2 and explore its vast, complex world on December 7th. Thanks, David. Thank you. For the first time in the storied history of the franchise, Microsoft Flight Simulator launched on a home console with the release on Xbox Series X and S last month. Reviewers and gamers alike were blown away by how well the stunning visuals and the depth of the simulation translated to the console, and that's why I'm extremely honored to welcome the head of Microsoft Flight Simulator, York Newman, to the stream. York, thank you for being here. The last time we met was at the Xbox Game Showcase, and it was getting ready to come out on consoles. How did that go? It went great. As you said, the reaction to the Xbox console launch was really just amazing. Both from Xbox gamers and from the press, they've been so gracious with their feedback. I don't know if you know, but Flight Simulator is one of the highest rated games on Xbox this year, which I think is just great validation that the translation of the simulation to the console has really worked well. Our usage numbers are through the roof. We are absolutely shattering franchise records, and I can tell you there have never been more people playing Flight Simulator than right now. So it's an awesome time. That is awesome. Congratulations on the launch, really. But all right. I want to go to the danger zone. So what's going on with Top Gun? There's so much going on, Paris. So you and I talked about Top Gun Maverick earlier. The fans are super excited. They saw the FA-18. They can't wait to start flying. And as you know, it comes out later this year as free DLC alongside the movie. But as the movie is still under wraps, so are we, so I can still not tell you that much about it. But there's so much else going on even before Maverick. So we are continuing to do our monthly big releases that we've been doing for a long time. And next month, on September 7th, we are launching World Update 6. And this world update, I mean, at the beginning of the show, if you remember, there was a little red plane flying into Cologne. Well, we did that because World Update 6 updates that region, the region of GAMESCOM. So Germany, Austria, and Switzerland. And what that means to us is we have new aerial and satellite images. We have a new elevation map that helps us with the mountains. So the Alps actually look awesome now. We have new 3D cities like Frankfurt and Wuppertal in Germany. We have Basel in Switzerland. We have Vienna and Graz in Austria, and those cities look just amazing. They have like 7 centimeters resolution, and it's awesome. But we want to celebrate the entire region, so we picked 100 of the most scenic places, the most famous landmarks, and we call those POIs, and we sort of spread them throughout the simulation, and we also added airports. We did Lübeck and Stuttgart in Germany, and Klagenfurt in Austria, and St. Gallen in Switzerland. And what it ties it all together is missions. We're having new discovery flights, we have new landing challenges, and we have new sort of tours of the country. So they fly you around all the awesome looking places and really celebrate the beauty of this region of Earth. And this is a celebration of DACH, of Germany, Austria, and Switzerland. I'm so happy to be able to announce the date here at Gamescom. You know,
That is really incredible, all the different regions and everything that you're going to have in the game, and the way that you're going to be able to actually highlight those. Yeah, I think it's really cool, but you know, for us, it's actually not just the region and the visuals. We talked a lot when you study aviation, when you love aviation like we do, you actually realize that a lot of regions of Earth have a very special relationship with flying, with aviation. Sometimes it's, you know, the first experiments with aircraft, or a famous pilot, or a feat of aviation, or like a local manufacturer. So we thought to ourselves, why do we not use these world updates to celebrate the planes? So we are announcing a new series. We call them local legends. And think about that as planes. Bom, acho que agora voltou normal, né? Like in that region, but outside Que erro técnico, hein, pessoal? But why not use the world updates to highlight this, to bring these awesome machines to a worldwide audience? So for World Update 6, we picked, Tava desligada aqui uma aba do microfone, mas enfim, voltamos. Paciência que tá sendo tudo ao vivo, hein? Não sou acostumado a fazer essas transmissões, é isso que dá. Obrigado, Alice. Obrigado mesmo, ajuda bastante o feedback de vocês aí para produzir uma coisa com mais qualidade, né? Senão nunca ia saber que o microfone estava saindo. For the Junkers, we work with Bernd Junkers, who is the grandson of the original creator of the plane, Hugo Junkers, and he's helping us. He had a ton of insight and materials. Então, falando do jogo anterior, agora que vocês têm o meu áudio, eu joguei no Xbox 360. Foi bem legal a experiência, eu curti bastante. Tava na hora de lançar um 2 mesmo. Agora eu não tenho certeza se vai ser lançado para o Xbox One. Eu vou ver se eu pego essa informação depois. Para o Series, com certeza. Mas vamos ver aí como que vai ser. Bom, enquanto isso a gente vai respondendo algumas coisas aí. Então, André, dá para você jogar o seu Xbox, é o 360, eu imagino. Não sei se é o One, se eu for o One aí vai ficar meio complicado, mas o 360 sim, dá para você jogar pela TV de tubo. Você tem que comprar o cabo de áudio e vídeo ou vídeo componente, depende do suporte que sua TV tem. Tá? Mas eu jogava na TV de tubo. Oi, Marf, valeu, hein, cara. Muito obrigado aí pela presença. Obrigado aí também pelo donation aí, ajuda bastante aí. E seja bem-vindo, cara. Sempre quando quiser voltar, eu vou ver se eu trago mais lives aí pra vocês. Queria trazer com mais frequência, mas tá tão corrida aqui as coisas pra mim que é meio complicado. Mas obrigado pela presença, hein? É o 360, né? Então, o 360 ele tem um cabo, que é um cabo vídeo componente. Vou até mostrar aqui pra vocês, hein? Vou quebrar o galho. That's the Reno Air Racing Association, and every year they put on something called the Steel National Championship Air Race, and we're bringing this to Flight Simulator. So it's vai comprar esse cabo aqui, ó, tá? E aí você consegue jogar na sua televisão tubo. Eu não sei se é o Slim, se é o Super Slim, se é o Fat, tá? Aí você compra o modelo certinho aí do seu console. Capturado em 4K, tempo real, hein? Nossa, esse jogo é muito bonito, né? Eu não tenho nem máquina pra rodar esse daí. Eu comprei um notebook teoricamente bonzinho, mas não roda com essa qualidade toda. Vocês curtem jogo de aviação? Eu curto bastante. Eu jogava... Opa... Para jogar em consoles, em PCs, eu jogava Ace Combat, que era bem interessante também. O legal do Game Pass é que, tipo, enfim, você pode jogar no PC. Eu tô desfrutando muito desse universo aí, dessas possibilidades.
não sei se eles vão anunciar aqui, mas tem o Xbox Cloud, que é bem interessante também para quem não tem Xbox 360, ou melhor, para quem não tem Xbox One, Xbox Series, eles vão lançar um plano de assinatura que é bem semelhante à Netflix. Vai ser um aplicativo que você vai baixar na sua Smart TV e você vai poder jogar esses jogos que são lançamentos sem ter um console, basta uma assinatura. Isso vai ser show de bola. Awesome, man. We got you covered. Thank you. Então, esse que você está falando que é o de furinho é o Xbox 360 Super Slim, tá? Então, é só você colocar cabo de áudio e vídeo Xbox 360 Super Slim. Aí você consegue encontrar. Fechou? Vai embora não, hein? Jogos indies, amo jogo indie. Então, não testei ainda o Xbox Cloud, mas eu vou testar ainda. A nossa internet é bem limitada, mas tem algumas coisas que eu acreditava que não ia funcionar, mas até que a internet no Brasil tá... Parece até jogo mobile esse daí, né? Eu curto demais jogo indie, gente. Nossa. Eu nem reclamo quando a Microsoft traz esses games aí pra gente, porque... Claro, a gente quer os AAA, né? Jogos grandiosos, mas esses jogos eu acho excelente também. Nossa. O difícil é achar tempo. É achar tempo pra conseguir jogar tudo isso daí, né? Olha só que legal. Isso tudo eu tenho quase plena convicção que vai pro Xbox Game Pass. Ó, Xbox One, interessante, muito bom. Então, eu não sei se vai sair só exclusivo para o Series X, pelo fato de não ter o estoque do console, né? Então, se eles fizerem isso daí, vai ser um pouco complicado para eles. Eu acredito que eles vão lançar para as duas plataformas, porque senão não vai ter muita venda do jogo. Como o Xbox Cloud também não foi implementado, porque senão o pessoal nem ia ligar tanto assim. Mas eu acredito que vai ser dual plataforma. Interessante. É. Eu pensei que ia ser uma coisa mais estilo Diablo, Path of Exile. Eu espero que eles anunciem também que vai entrar estoque de Xbox Series X, porque tá complicado, né? Os preços super inflados, porque não tem no Brasil praticamente, e quem tem vendendo essas lojas aí, poucas lojas que tem, tá com preço lá no teto. Onde você encontra? Cara, em casa de games, muito fácil você encontrar. Tá? Qualquer casa de games você vai encontrar, porque o Xbox 360 ainda é um console que é bem comercializado. Tem bastante venda aí no mercado de usados, então em casa de games você vai encontrar com certeza. É que assim, de onde que você é? Primeiro tem que saber isso daí, né? Porque senão eu já indicaria Santa Efigênia pra você, que lá você volta com esse cabo aí tranquilo.
No caso, eu sou de São Paulo, para quem não sabe, tá? Mas é isso, casa de games você vai encontrar facinho. Ou no Facebook também, você pode conversar com uma pessoa ali, às vezes ela tá vendendo um cabo, OLX, marca o encontro com a pessoa para não ter que comprar pela internet, enfim. Agora o novo Age of Empires. Faz muito tempo que eu não jogo Age of Empires. Acho que eu joguei o 2 por último, mas eu gostava muito desse gênero. Queria muito para mobile. Nossa. A counterweight trebuchet was the king of all siege engines. A catapult capable of Segura aí, chat, vai cair na casa de vocês. Verdade. Então, é que ele não tá querendo comprar pela internet. Eu não sei se não tem cartão de crédito ou alguma impossibilidade. Eu sempre compro pela internet também. Shopee é um excelente lugar. Mas se não tiver possibilidade de comprar pela internet, em casa de games vai encontrar. Vai pagar, tipo... eu não vou falar pra você que vai ser mais caro, porque eu tô um pouco por fora dessas lojas físicas. Desde que eu comecei a comprar pela internet, faz muito tempo que eu não compro em loja física, mas às vezes o preço está bem semelhante, viu? Que isso, os caras estão fazendo uma simulação em tempo real. Essential about launching a projectile as far as possible is making sure that this end of the arm is moving as fast as possible. So once that weight drops, it really sends. Inclusive na Shopee eu comprei um suporte para controle de Xbox One para acoplar o celular. Para quem gosta de jogar com controle Bluetooth, lá vende esse suportezinho. Também você pode desfrutar aquele espelhamento do Xbox One com o seu smartphone, fica bem legal. Trebuchets were carefully aimed, like modern guns. In order to weaken the castle walls or even breach them, you had to make sure that the projectiles hit the same spot every single time. For each projectile to follow the same trajectory, they all had Nossa, os caras tiveram trabalho, hein? To achieve this, masons used a gauge. Now I'm going to load this projectile into the sling. Oh, this one must weigh about 25 kilograms, but some projectiles can get up to 150 kilograms. That's the weight of 2 men. Trebuchets were also used to throw burning tar, beehives, even dead bodies. Anything to cause maximum distress to the enemy. Did you hear that whoosh? Gente, mas será que vale fazer essa tirolesa? Tirolesa, ó. Tô viajando, que tirolesa. Catapulta. Vamos jogar, vamos jogar. Por enquanto, só coisa que a gente já esperava. Tá falando de Flight Simulator, Left 4 Dead... Não, Left 4 Dead já foi. Enfim, agora Age of Empires, que já tinha anunciado, inclusive tá para estrear já na Game Pass. Mas não teve nada de novidade. I think the great thing is when you have someone that's so enthusiastic and passionate about history, it really comes across. And we wanted to be that kind of teacher for history. And there's a phrase called humanized history that I use to kind of describe what we tried to do, which is we tried to like connect past and present. And you can see that kind of in our briefings as well, where we got like real stuff with like CG kind of overlaid to show you the history. And so for these, we really wanted to do that same thing. So ourselves and Relic partnered with this amazing group in the UK called Lion TV, and they've done production on an amazing amount of shows and documentaries for the BBC and won every award you can imagine for media. And they travel to all of these locations in all these different countries to meet with these subject matter experts and get all of this great footage
A Microsoft ela tem que se pelejar aí para trazer novidades, porque não basta deixar só os medalhões aí ficar trazendo jogos para Game Pass, né? Tem que fazer coisa nova também. Apesar de eu não reclamar, mas eu acredito que tem. Para atrair gente de fora, da Sony, da Nintendo, tem que trazer coisa nova aí. But the thing I love about them is that they go all over the place. So, you know, we've got ones on warfare and castle building and like how they kept flaming arrows from not going out when she shot them. And Olha, se eles trazerem do GTA San Andreas um remake, um remaster, eu vou ficar feliz. Vamos ver o que aconteceu aqui. Mas que faz pensar, porra, a letra bem... Bom, gente, deu uma caída na... Acertar isso daqui. Então... Mas que Matrix doida é essa? Senhoras e senhores, bem-vindos ao Space Jam. Finding that middle ground is really challenging. And you know, every time that middle ground show really campaigns, and you know, every time we've tried to show, we've shown the campaigns or we've shown these hands-on histories, I've been like, oh God, it's gonna work? Like, people gonna like this? And the great thing is, so far, everyone that's really Bom, experienced deu alguma coisa ruim lá na Twitch, eu vou ver isso daí depois. Enfim, essas transmissões são horrorosas. Mas enfim, respondendo sobre GTA, o GTA que eu mais curto é o GTA San Andreas, mas eu gosto muito do Vice City também. Então, o pessoal tava rumorizando também um novo GTA aí, mas eles não deram nenhum indício a Rockstar, então não sei. Mas se vier um GTA San Andreas assim nos moldes de GTA V, vai ser bem legal, que eu curto muito. Mas por enquanto só rumores, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Yes, so GAMESCOM opening night live. 11 a.m. Pacific time. There might be something Age of Empires related in there, so if you're a fan, you probably should tune in. Oh, a bit of a tease from Mr. Ice Green, and I like it very much. Adam, thank you so much for joining us here. Always a pleasure, Kate. Nossa, esse é muito legal, né? Fantastic, so I cannot wait. Aquela possibilidade do pessoal brincar com RP também. Já tem tudo ali formado ali, as gangues. Inclusive eu tenho ele pra tudo. Tenho ele no celular, tenho ele no Xbox 360. Quando tinha na Sony comprava também. Ó, falando de Xbox Cloud, interessante. The future with cloud gaming sounds bright. No waiting to install, no running out of hard drive space, no waiting to patch, and no buying a new console just to play with your friends. See how the vision of cloud gaming will bring people together without barriers. Isso é bem legal. Eu tenho alguns amigos que têm PS4 e eles não querem desfazer do PS4. Eles gostam, PS5 eles vão comprar. Inclusive falaram até para mim comprar um.
mas eu sou do Xbox, já falei para eles. Então vou tentar falar para eles pegar esse serviço aí, para eles conhecer, e vai ser legal. Eu espero que eles tenham a mente aberta aí para conhecer, porque enfim, não vai precisar comprar o console, não vai precisar gastar os seus 2.500 no Series S ou os 4.500 no Series X. Então eu acredito que isso daí vai trazer mais proximidade aí entre as comunidades. É que a Microsoft ela também estava com um sonho meio, né? Ela queria implementar o Xbox Cloud dentro do PlayStation 5. Aí é difícil, né? Vou implementar dentro da Nintendo. Nossa, mas isso é show de bola. Para jogos indies, eu sei que vai funcionar muito bem, mas eu quero ver como que vai funcionar com jogos grandes. Jogar um The Witcher, né, ou um jogo de luta que precisa de um tempo real mais preciso. Gen 8 consoles can play Gen 9 content. Isn't that so cool? With cloud gaming, we have the ability, because you are connecting to consoles that are in our data centers. Olha isso, cara, que loucura. The Gen 8 customers, the Xbox One customers, to play games that their hardware wouldn't have been able to play without it. Deixa eu ver se eu consigo melhorar essa qualidade aqui, pessoal. Pera aí. I'm ready for cloud gaming right now. Let's do it. When's the release date? Boa. When is the release? Um serviço que eu ainda quero divulgar mais no canal. Eu acho que faz muito sentido para quem não pensa em ter console. O futuro é isso aí, né? O futuro vai ser os serviços de assinatura. Nossa, olha isso. Grab a pair of headphones and immerse yourself into this world. Agreed. Speaking of unique experiences on Game Pass, the Xbox Plays team will be taking a look at some ideate Xbox titles over the next few days, including 12 Minutes and The Big Con. Agora, se a Microsoft incluir Forza Horizon 5 and Destiny 2. So join the live Q&A to get your burning questions answered. You can catch all of those streams on twitch.tv/Xbox. Jogos bons. Se a Microsoft incluísse o Xbox Cloud, porque eu ainda não sei bem como que vai funcionar, junto ao Game Pass Ultimate, nossa. Never before seen areas of the game map plus cars that have never been in the Forza franchise before. I've loved everything I've seen of Forza Horizon 5 so far and I can't wait. Now, Kate, é que eu fico um pouco receoso com esses serviços de streaming, porque o da Google nunca veio para o Brasil, por exemplo. Morreu lá nos Estados Unidos. Eu até acompanho o CEO da Asus lá, o CEO não, o representante de vendas da Asus, mas não pegou. A Amazon também estava com um projeto. Wasteland. Ok. Eu quero ver um bombardeio de jogo, gente. Pelo amor de Deus, manda.
bug fixes, and added features. Like a fine wine, Wasteland 3 just gets better with Então, age. tem To really savor 4 the game's serviços success, fortes desse Day de talking Games. with N-Exile game Tem o director da Amazon David também, Rogers. David, que agora eu thank esqueci you o for nome. joining us. Tem o da Google. So, in the trailer, we A saw that Apple, the ela DLC está is interessada em coming out fazer on um desses October também. 5th. E agora a Microsoft. A Sony está rumorizando lançar. Mas a Sony ela é muito fechada. Eu não acredito que PlayStation vai ter um serviço desse daí. Mas da Google foi o primeiro praticamente. Só que não veio. Poucos produtos da Google vêm aqui pro Brasil, né? Os smartphones. Tem só linha branca mesmo, casa conectada, enfim. The Cult of the Holy Detonation. Now, talk about that a little bit. Tell me what's gonna go into. Agora da Amazon eu acredito que ainda vem. A Amazon vem crescendo muito aí no Brasil. Top secret military complex buried deep in the heart of Cheyenne Mountain in the middle of Colorado. It's designed to outlast a nuclear winter. And so when you hit level 16, an old friend calls you and says, hey, I need your help securing this secret military base and all the secrets within. And as soon as you get there, you find 2 warring cults battling over supremacy, trying to take control. Esses eu nunca cheguei a jogar, mas enfim, também não me chama tanta atenção não. Mas é só jogando também para saber se é bom ou não. And all they want to do is share the holy radiation with you and your entire ranger team. How generous! Yeah, that sounds a lot cooler than some of the cults I may have joined in the past. But this is typical Wasteland fashion. We're really going to be able to get in there and mix it up, right? É que o da Amazon ainda a gente não sabe nada, né? Eu esqueci o nome. Eu sei que ele já tem o controle, mas a Google também tem o controle. E eles têm um serviço também, para quem tem Prime na Twitch. Ele oferece vários jogos gratuitos, já resgatei vários. Mas ainda não tem nada assim de... Mas eu acredito que se vier na Fire Stick TV, que eu tenho aqui em casa, vai ser muito legal. Eu não sei como que eles vão implementar isso daí também. Returning players to find something that they could never find in another version or like in previous versions of Wasteland 3. And so we built this as a Wasteland style dungeon crawl. And in there you find this awesome mix of mystery, exploration. You're meeting these crazy cultists who have been locked in this like pre-war time capsule, and some of the raddest boss battles we have ever been able to build in a Wasteland. Parece interessante. That's awesome. I want to get back to the crazy cultists, but talk to me about these big boss battles. Mas nunca joguei, então. So we took the best parts of Wasteland combat and we breathed new life into it with objective-based combat, which are basically super rad boss battles. It's no longer you're like huddling in a corner, throwing down turrets, just going on murderous rampages. It's not about killing, it's about getting the job done. And so now, combat doesn't end until the mission is over. We send you on proper combat missions. You're in there, breaking into prisons, rescuing POWs. You're disrupting these high-tech cultist rituals. Teve Battlefield 4 também. Ah, resgatei vários jogos. Teve esses joguinhos de luta também. The King of Fighter. Eles colocaram todos lá para baixar. Samurai Shodown. Eu resgatei tudo. Os BF também. Mas não cheguei nem a tocar também. BF1 eu gostei. Mas o Battlefield 5 eu não joguei também não. What are some of the weird characters we can expect in some of the story encounters we'll see in the game? Yeah, with Cult of the Holy Detonation, we really got to cut our devs loose. É que sendo bem sincero, acho que hoje é até mais unânime isso daí, que Battlefield 4 fez muito sucesso. Mas hoje eu curto mais Call of Duty, sempre curti mais Call of Duty do que Battlefield. Tinha uma rivalidade entre as duas comunidades, né? Mas acho que Call of Duty ele conseguiu se estabelecer com Warzone.
and tell stories and like maybe even join them. Yeah. And so like for instance, one of the characters you meet, one of the first cultists you meet, is this slathering beast. He's got like claws and fangs and spikes jutting out, and he's drooling, but he's like the nicest guy in Cheyenne Mountain. Like you meet him and he's like, "Hey guys, you should like come in here and like soak up some of these rads. It'll be great." Yeah. And he Sherpas you in and lets you meet the whole cult. And like, and another one of my favorites is the Proteus. He's what you get if you took like 20 cultists and you like melted them into a big pile, kind of like I would do this with like a magnifying glass. I would like melt like army guys and like GI Joes into a big pile, and he's wet and sloppy and gross, and he's hard to understand, and he needs a translator supposedly, but he's like your #1 fan, and getting to build like this totally out there wild extreme character was a ton of fun to write for. It's a ton of fun Nesse to, like, aspecto, explore, like, what makes this cult tick. eu gosto muito das apresentações da Microsoft, mas eu acho que a Sony ela manda melhor. Pelo fato dela já só jogar os jogos assim, vai empurrando os jogos, você vai vendo, ou vai gostando, não gosta. Eu sei que a publisher, né, ela tem que fazer o seu merchan aí, trabalhar, falar os detalhes do game, mas a lot of really important stuff is at stake, but you know, the Wasteland's a pretty bizarre place. Oh, I can imagine. Now, we talked before, you've been working on Wasteland 3 for a while. There's already expansions that are out there. Inclusive o Xbox mandou tão bem na E3. Era só seguir o exemplo. And like I said at the top, like Wasteland is like the best version of itself right now because of all the work we put into it over the past year. And so you can get the whole thing with the Colorado collection. That's the base game plus Cult of the Holy Detonation and Battle of Nossa, $59. $60 praticamente. Just download it and play it, and then you can get both expansions with the E as DLC $20. Awesome. Now, to kind of recap this a little bit, we've talked about, you know, spewing pus bags and these weird characters and the cults and the boss battles and all these really cool things that are going to $60 é pesado, hein, bicho? Please remind everyone before we get out of here, when can you pick up this DLC? Right, this Work of Passion, it comes out on Então, isso daí, eu espero que a gente não se frustre com essa apresentação. E quando eles vão segurando bastante assim, é sinal que não tem muita coisa para apresentar, né? Parece que são 60 minutos, né? Ou é 80, se eu não me engano. Então, eu espero que eles apresentem alguma coisa. Vai ter um Halo, com certeza, aí. Forza também, né? É de lei a Microsoft lançar Forza, mas eu não reclamo. Porque tem que ter Forza, tem que ter Halo mesmo, só que tem que ter mais. To make some mayhem, and let's get 90 minutos, né? At this very special ship. Já tá indo para quase 50 minutos. Sea of Thieves. Não brinquei com Sea of Thieves ainda. É um jogo legal que a Microsoft lançou, né? Junto com a Harry. Não é Sea of Thieves, é Borderlands. Guten Tag, everyone. Really cool to be a part of this all-digital Gamescom event. And we were thinking, what's the best way to kind of celebrate Gamescom and to be a part of this as Sea of Thieves? And so we're really excited to reveal that we're bringing the Mayhem shipset that you've just seen, a really, really cool legal. inspired by Borderlands, into novo evento, então. And we're giving all of our players a chance to earn it during kind of the Gamescom time period. So it's been really cool to work with the Borderlands team to bring this ship to life, and giving all of our players the chance to earn it as part of this live event that we've cunningly titled Mayhem. You might notice the link. So you can probably guess the kind of activities that are involved, but if you head to Lorena at any of the outposts in the Sea of Thieves world, she'll be able to fill you in on the details of what you need to go do to Esse é um jogo muito legal. So we hope everybody gets a chance. Apesar de não ter jogado, acompanho em stream alguns streamers jogando. And it runs through to September the 7th. So that's the time period you've got to get your hands on the Mayhem chipset. And I think that's it from me. Não é a melhor experiência de batalha naval que eu já vi, né? Mas é um jogo divertido. Principalmente para se jogar com amigos. Eu não entendi nada. Eu vi Borderlands ali, depois...
always been a dangerous world Ok. in Trumbull Valley. But now, it's hope that brings us back together. It reunites old friends. It builds new bonds. And in the face of a growing threat, hope is the greatest weapon we have. Boa tarde, Caio. Seja bem-vindo aí no canal. Estamos acompanhando aqui o showcase da Microsoft para ver o que vai ter de novidade para os nossos consoles futuramente. Hello, Wonder, how are you? Hello, I'm great. It's great to be here. Talk about the Homecoming update releasing on September 1st. We are very excited to get this into players' hands. You are indeed. So let's talk about the Homecoming update. Gente, mas essa apresentação ela tá enrolada, hein? Não é por nada não. Desculpa aí, mas Heartland, the update back in 2019. Talk to me about the differences, and I'll sit right here and listen because you're adorable. So Heartland is the story mode within the game, but it's a very linear, narrative-driven experience. You know, players couldn't move their communities there. So that's all changed with the Trumbull Valley map. It is the 5th core open world map. It's fully remastered, and it expands into 2 ó, sendo sincero, por enquanto de evento aqui, compartilhando com vocês, ainda não teve nada assim que eu falei, uou, isso me surpreendeu. Por enquanto, tudo mais do mesmo. Não sei se eles estão segurando pro final. Yeah, exactly right. So the events in Heartland kind of play out. You see what happens in Trumbull Valley. So we think of it as the third part of our Trumbull saga that began with the original State of Decay game, continued into Heartland, and now we see what has happened since then and what storylines might be coming to a close. So there is a lot for players to discover, a lot of environmental storytelling to find. And, you know, things have changed. So this isn't the Trumbull Valley that players might remember. So that's going to be exciting. Interesting. Well, and anytime you expand something like Trumbull Valley, you just have to have a juggernaut of content, pun intended. Talk to me a little bit about what some of those things are that players can get in on here now in the expanded Trumbull Valley. Yes, a ton of new content. In fact, we're doing something unique with the Trumbull Valley map. There are items there that you can only find on that map and nowhere else in the game, including 12 new hats and outfits, 10 new very cool weapons. We've got 6 new bases, 2 new achievements for achievement hunters. And on top of that, we are adding the game's 12th bounty pack. So that will be available from the bounty broker across all maps. And I have to say, they are some of the coolest weapons I have ever seen go into the game. I'm so excited for people to find them. A juggernaut amount of content, and I don't care who sees that second pun of the day. That works out great. Well, let's talk about the State of Decay community, because it's absolutely an integral part to this entire franchise. And State of Decay being on Xbox Game Pass, how has that impacted the community? How has that Bom, isso é bom, né? Pelo menos vai entrar pro Game Pass, mas... And, you know, we have an amazing community. We love them so much. In fact, one of the reasons we're doing Trumbull Valley as a map is because it was one of the most requested features from the community. Olha, also makes it very exciting. eu acho meio difícil também, viu? We did it. You get it. And we have a Eu acho que ela não vai olhar muito para trás, não. Inclusive, tinha rumores aí que ela estava pensando em tirar o acesso aos servidores do Xbox 360. Não sei se ela vai matar, né, de vez ali esses jogos mais antigos. Mas eu não sei se ela vai olhar para trás, não, hein? Eu acredito que ela vai focar mais no
happy homecoming. I love it. Thank you, Wonder, very much. My pleasure. Now we move from Trumbull Valley to the Lost Valley of Dos novos jogos, jogos indies que tá tendo muito sucesso. Forgotten temples of long dead god kings and a healthy dose of hack and slash. Pra mim, ela deveria sempre pegar um acervo ali e ir colocando. Um jogo hack and slash, ok. Pré-alpha build. Se ela fizesse isso e fosse colocando ali no Game Pass. Interessante, coisa nova. Inclusive eu comprei todos os Assassin's Creed, aqueles do Xbox 360. No 360, ao invés de comprar para Xbox One, fiz até um vídeo anterior falando sobre isso, pelo fato da retrocompatibilidade. É muito melhor para quem tem dois consoles, para quem pensa em jogar futuramente na nova geração, do que você comprar uma versão que não tem retrocompatibilidade. Apesar do gráfico ser mais capado, eu quero fazer até o teste disso daí, mas vale mais a pena para você ter para jogar na plataforma que você achar melhor. That is the how, as well as the why. Combat and exploration are the two key elements of our game. Let's dive into the combat first. Our combat system merges strategic anticipation of enemy attacks with split-second blade-to-blade reactions. It is the high noon of skill-based melee weapon combat. To achieve that, we put our hearts into creating fluid, well-readable animations and epic cinematic. Esse é um jogo legal até. O pessoal vai gostar de jogar. Tem uma mecânica diferente. Não é um jogo que atrai para as pessoas comprarem um videogame novo, mas para ter no acervo é legal. Eu jogaria fácil. Change is part of your journey, where every victory impacts the world around you. When you die, time keeps moving forward. Enemies can't stay dead. New foes invade camps that you weakened, and when Boji revives you, only one thing is certain. The change you brought shapes what now awaits you. And of course, get ready for epic boss fights. Só que tem uma coisa também, né? Nós estamos falando de nova geração que tem uma potência. Deixa eu ver aqui, ó. Series S e Series X. Eu acredito que vai ser exclusivo. Então, assim, eles têm que fazer algo mais otimizado para rodar nesses consoles e tem que ser algo surpreendente. Porque o que justificaria a gente trocar de geração se os gráficos vão ser a mesma coisa? Eu não gosto muito de ficar falando em gráficos, porque o pessoal pensa que a gente, mas o que importa é a experiência. Mas, claro, você gastou para ter uma coisa com um desempenho melhor, então tem que vir jogos que tirem, né, esse desempenho. Parece que pelo menos o Series X, ele é compatível com a 2060, então dá pra colocar uns jogos bem legais aí. Mais realístico, né? Opa! Estamos falando em realístico. My son, we must never forget the crimes committed against us. Your father sought his glorious revenge and failed. Que seja bom, que seja bom. He never understood that the greatest wars are won with weddings, not warriors. With daggers, not swords. Only the small-minded measure success across the span of a single. Tá longe do que eu esperava. The real game is played across generations. 2060 é um jogo que vai ser muito bom. 2060 é um jogo que vai ser muito bom. 2060 é um jogo que vai ser muito bom. 2060 é um jogo que vai ser muito bom. 2060 é um jogo que vai ser muito bom. 2060 é um jogo que vai ser muito bom. 2060 é um jogo que vai ser muito bom. 2060 é um jogo que vai ser muito bom. 2060 é um jogo que vai ser muito bom. 2060 é um jogo que vai ser muito bom. 2060 é um jogo que vai ser muito bom. 2060 é um jogo que vai ser muito bom. 2060 é um jogo que vai ser muito bom. 2060 é um jogo que vai ser muito bom. 2060 é um jogo que vai ser muito bom. 2060 é um jogo que vai ser muito bom. 2060 é um jogo que vai ser muito bom. 2060 é um jogo que vai ser muito bom. 2060 é um jogo que vai ser muito bom. 2060 é um jogo que vai ser muito bom. 2060 é um jogo que vai ser muito bom. 2060 é um jogo que vai ser muito bom. 2060 é um jogo que vai ser muito bom. 2060 é um jogo que vai ser muito bom
jogo é gigantesco, né? Real strategy requires cunning. Crusader Kings. Crusader Kings 3 is pessoal, wild. por You enquanto. really haven't lived until you've made an 8-year-old the King of England. Well, it's nice to have hobbies. We've all gotten into some weird stuff this past year. Weird like diving into people's brains and exploring their mental universes projected into a psychedelic 60s wonderland. De Psychonauts vai entrar agora, mas esse jogo não precisaria nem de divulgação. It has been so long. There really is something special about Psychonauts, isn't it? There really is indeed. Now, think about this. 2005, when Psychonauts originally came out, was a different time for gaming. Most of the biggest games that year, we're talking Resident Evil 4, Battlefield 2, Call of Duty 2. They were great games, for sure. But they were all big, beefy shooter games. Meanwhile, Psychonauts had humor, whimsy, and surprisingly heartfelt moments. It was an oasis of color and humanity in an era when games were increasingly turning grimy, dark, and combative. Not to mention having some deceptively deep character moments. That's why the original is considered a cult classic. It has been a long time coming, and it is finally here. Por enquanto, a minha avaliação dessa showcase tá de médio para fraco. Nós estamos aí com quase 1 hora de live e eu não vi um jogo assim que me surpreendeu. Psychonauts ele já vai estrear na Game Pass. Eu não tenho a data aqui, mas já tá para estrear. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vai chegar no dia 24. Vai chegar hoje. Já chegou hoje já. Psychonauts 2. Não é nada contra o jogo, viu, pessoal? O jogo é divertido, vai ser legal sim. Mas... Bom, eles estão esperando aí pra falar sobre o Forza Horizon 5, que é uma coisa legal. Age of Empires já foi. Já é liberado, né? Já é disponível. Deixa eu ver se dá pra baixar já o pré-instalação. Falta 6 horas. Estará disponível daqui a 6 horas. Psychonauts. 16 years ago, Tim Schafer and Lizette Teetry Montgomery. I am definitely dating myself, but you all. Eu nem perguntei pra vocês que gênero que vocês gostam de jogar. E aí, Alice, que jogo que você gosta de jogar? Que você esperaria ver? Eu estou curioso para ver se o Kojima vai anunciar o jogo dele aí. Eu curto muito RPG. Mas é muito difícil ver em eventos da Microsoft RPG, né? Brought back a lot of the same voice actors, and we also have a lot of people on the team here that worked on the first game, as well as bringing on a bunch of new people like Lisette. Thank you. It was really important for us to carry the legacy forward, especially the cool style of Wonk that is very prevalent in the first game.
Style of Wonk. Just put it on a shirt. I'm in there for it. Let's roll it back a bit. Of course, this can be a kind of a trippy idea. Fable. Fable é bem legal. Você sabia que eu não joguei nenhum Fable? Into people's minds, I'm assuming, like the first game, right? So if a Psychonaut sort of dove into my brain, it would be Inclusive, a lot of Ted Lasso tenho and French no, memes. Am I correct? no Xbox clássico. Tem pra jogar aqui, mas não joguei nenhum Fable ainda. Alan Wake eu não joguei também. Fable é legalzinho. O pessoal sempre comenta que gosta de Fable. Mas nunca cheguei a experimentar. É um clássico, né? É um clássico. Eles vão ter que se dedicar bastante para não estragar a experiência, porque o pessoal fala com muito carinho desse jogo. Let's talk a little bit about how that kind of concept expresses itself in the game world. I mean, Psychonauts 2 has got it all over the place, I'm sure. Yeah, it was really important for us to carry forward the unique brain worlds and unique levels from the first game and the unique style as well. So we were really focused on how we could bring forward that style in Wonk and also bring in new levels and enemies. Now, of course, it wouldn't be Psychonauts without new mental demons. Deixa eu ver aqui os jogos que já foram lançados para... Does it mean basically is that we're finally able to slap COVID anxiety in the face? Well, I don't know if you get to slap anxiety in your face, but you definitely get to slap some panic attacks, and COVID definitely caused a lot of those. In addition to panic attacks, some of our old enemies have also come back. Our sensors are our favorites, and they're definitely here. And in addition to that, we also have our doubts and some new enemies. There's our lovely sensor. Also, some regrets, some flying regrets. There are a ranged enemy. And they definitely are challenging. Eu vou jogar, porque eu tô precisando de indicações de jogos bons. You're also seeing our enabler here. He energizes our whole combat. É que agora eu comprei a série Assassin's Creed, então eu tô meio preso ali. Mas eu curto muito RPG. Now, for those who haven't played the original, available now on Xbox Game Pass, by the way, wink. Tim, why is Raz so good at rummaging through brains? Raz is he has some very special skills. He has two whole sets of skills. One being primeiro jogo, Dying Light. Tight ropes, jump on trampolines, swing on trapezes, and that helps him navigate and get around to all kinds of interesting places. But he also has this other side to his personality, which is that he's a powerful psychic. So he can levitate objects, he can use telekinesis and pyrokinesis. He has um jogo ok até. Eu gosto de Dying Light. For the second game. He has the ability to mentally connect thoughts together, and he can connect two segundo game que eles falaram foi Flight Simulator. Não joguei, mas eu sei que o jogo é excelente. Todo mundo curte o jogo. O terceiro game foi os indies, né? Vários jogos indies que foi bem legal. Eu curto. Por enquanto, talvez seja... Não, não é o melhor que teve, mas vamos lá. Quarto game, Age of Empires. Yeah, we have a lot of new characters in this game. We do. We have a lot of new characters in this game. As soon as Raz arrives on the headquarters, he immediately gets introduced to the interns. And the interns quickly tell him and show him how he fits into the organization. Into the Pitch. Right down at the bottom. Que é aquele jogo meio psicodélico de primeira pessoa que você atira magia no sei lá o que. Circus clothes wearing family comes to visit him in front of all his new friends, and so the interns find out that he's the awkward middle child of the circus family. Each one of them has their own quirks and foibles. E teve Hellblade, né? Hellblade é legal. Não joguei também, mas eu sei que é bem legal. Well, I like that, and of course, as you might know already, I'm sold. But you, of course, already knew that. When can myself and the rest of the world... Microsoft comprou esse estúdio, né? Fizeram um excelente game. Esses pessoal estouraram mesmo. Sea of Thieves. There it is, Lizette, Tim from Double Fine. Thank you so much, and you know what? Extend a huge congratulations to everyone at Double Fine on the launch of Psychonauts 2.
Thank you so much. We're very excited. Thank you. And you can catch more of Tim Schafer and ask him those burning questions about the newest game in the fan favorite franchise. Que é uma DLC, na verdade. Tomorrow, but first, we're going from cleaning out mental cobwebs to cleaning up alien planets in this supremely satisfying 4K 60 trailer for The Gunk. Ok. Depois eu repasso aí com vocês aí os games. I don't like this weather. I'm pretty sure the ship's insurance won't cover alien storm damage. You have to be careful. Ok. Ah, eu já tinha visto. Eu acho que eles apresentaram esse jogo foi na E3. Esse jogo é bonito. Esse jogo parece ser bem legal. Enfim, uma coisa aí que eu gostei. Esse parece ser legal. Nossa, esse daí é... Esse parece ser show de bola. Ó, batendo forte, ó, PC e console. talked about so many incredible games today, and it's hard to pick a favorite, but let me just say, it is so cool that State of Decay 2 is expanding Trumbull Valley. Come on! And hey, you know what? Great job on that Flight Sim interview. Oh, thank you. I mean, talking to Jorg is always a blast. SnowRunner também não conheço. Because, I mean, it's literally letting me travel the world. But I was staring daggers of jealousy watching you talk to Tim and Lizette over at Double Fine. Well, I will say this, I understand, but you got to play Psychonauts 2 already, so I don't even want to hear it. That's true. But it's not the Interessante. same as talking to the creators. Just trust me when I tell you. Be excited for Psychonauts 2. I will Deve say ser this as divertido well, mesmo. I am excited to see even more of Psychonauts 2 on our Xbox Plays streams. Yes, don't Tô forget. vendo algumas paradas aqui de caminhão. Eu queria jogar era Truck Simulator. Parece ser bem legal também. So make sure to check that out. Before Kate and I let Playground Games take the wheel, let me just say that it has been our distinct pleasure to chat games and nerd out with everyone. Bom, eles anunciaram, It's hands down the best porém part eles não of falaram nada do game. But we're far from done here. Too true. Now, in June, Playground Games announced that Forza Horizon 5, the highly anticipated follow-up to 2018's breakout hit open-world driving game Forza Horizon 4, arrives on November 9th on Xbox consoles, Forza Xbox Horizon. Game Pass for console, PC, and cloud, and of course, Steam. And if you're watching our Xbox YouTube channel, switch over to our Xbox Twitch channel to see all this new exclusive content. And that is twitch.tv. Então, PES, eu nem quero falar muito sobre isso agora, que assim, eu sou um grande amante de futebol também. Esse daí eu jogo desde Mega Drive, tá, gente? Tipo, futebol, nossa, é uma paixão que eu tenho. Enfim, então, eu jogava desde o Eleven, quando passou a se tornar PES. Mas eu vou ver se eu gravo um vídeo falando sobre PES aí com vocês, porque... terrível, né? A decisão que a empresa tomou aí, enfim. Mas eu espero que agora ele ficando free melhore alguma coisa. Não sei se vai melhorar, viu? Nossa, controle... legal, cara. Não tem nenhuma edição especial. Antes eu estava apostando muito nos controles mais conservadores, é preto, branco. Mas enfim, é porque eles são mais baratos também, né? E eu não curto colocar skin. Eu acho que skin não fica legal. Edição Forza. Show, hein? Charlie here, and I'm at Playground Games with Forza Horizon creative director Mike. Bom, Forza Horizon 5, né? Então, claro que ia ter. E esse daí é um excelente jogo, né? Tinha que ter alguma coisa mesmo. Well, we obviously just saw a really cool video about it, and I'll be the first to say there is an amazing influence of Mexican car culture and music literally splayed right across the front, isn't that right?
Inclusive, eu tô órfão de futebol agora. Absolutely love it. And there's so much we do want to show the fans, and it's been quite difficult to decide where to start. So can you maybe tell us a bit more about the game, Mike? Sure, yeah. So Forza Horizon 5 is bringing the Horizon Festival's unique brand of fun and freedom to beautiful and vibrant Mexico. Players are going to set out eu sinceramente eu não sei, viu? In hundreds of the world's most beautiful and exciting cars. Eu não sei porque I think that Mexico is just a desert or a beach, but there's so much more to it, isn't there? That's right. Even though it does have pretty awesome beaches and a number of amazing deserts, it also has vast canyons, hidden temples, awesome, beautiful historic cities, and even a towering snow-capped volcano, the highest. Eu acho que o futuro mesmo, não sei. FIFA tá fazendo muito sucesso, né? Mas FIFA faz sucesso com um esquema lá de ganhar dinheiro também, né? Enfim, eles vendem, quase que pay to win o negócio lá. Pra comprar jogador, essas paradas assim, não sei se... Pro jogo ficar free, eles vão ter que fazer alguma coisa nesse sentido, assim, pra ele ganhar um pouco de dinheiro em cima. Vender cosméticos, sei lá. Comprar jogadores. Yeah, that's right. We are about to reveal the cover of Forza Horizon 5, featuring the incredible Mercedes-AMG 1 and the 2021 Ford Bronco Badlands. Should we take a look? E era uma experiência tão legal, gente. Nossa. Me lembro quando jogava Master Liga. Era show. Eu gosto... Bom, focando mais aqui no jogo. Eu gosto muito de Forza. Apesar dele ser bem voltado assim também pro público norte-americano. Eu gostaria que tivesse mais carro nacional, assim. Eu gostava tanto de Gran Turismo quando a gente podia escolher os carros que tinha aqui no Brasil. Eu jogava com Fusca, jogava com Fiesta. Dá uma olhada no Gran Turismo 1. Vocês vão encontrar vários carros aqui nacionais que tem até hoje, né, claro. Mas enfim, às vezes é uma coisa fora da realidade. Você vai jogar lá com uma Ferrari, não sei das quantas lá. Pular com a Ferrari, destruir a Ferrari. Mas o jogo é incrível, nossa, gráfico sensacional. Jogando uma TV 4K ainda. And I'm certain people can't wait to see more of what these cars can do in the game, so I don't think we should keep them waiting any longer. Mike, can you tell us about what we're Nossa, o golzinho, nossa, eu me lembro do golzinho, do Golf. Ford Focus. Eu sinto falta assim de jogar uma coisa assim com os carros mais Need for Speed 2, você escolheu o Peugeotzinho 206. Então tem que ter uma coisa assim mais pensada assim pro brasileiro também, que já sofre tanto com preço de carro alto aí, quem sabe, né? Nem a Renegade tem, que é cara. Legal, legal. Eu curto Forza. Forza é sempre muito bom. Tem que ter Forza mesmo. E é uma experiência diferente, né? Então nem critico. Porque... tem a de simulação, né? Pra quem curte simulação. E tem o Forza pra quem curte mais uma loucura. Deixa eu ver aqui. Sea of Thieves. State of Decay.
Stray Blade. Stray Blade eu gostei. Lovely day for a drive. So now we see the 2020 Corvette Stingray tearing up the asphalt towards a dust storm in the Mexican farmland. Outtrack the storm. No sigue adelante. Keep going. Nossa, jogar esse jogo numa televisão 4K é muito bom, pessoal. Eu fico imaginando como que deve estar no Series X isso daí. Eu queria ter um cockpit para jogar esses jogos. Faz bastante sentido, né? Você ter o volantinho, a marcha. Que loucura, né, cara? Thunder in the Jungle. Ralizão. Nossa, deu até vontade de jogar Forza agora. Isso é muito legal, essa participação em tempo real de outros pilotos. Que maravilha! Sei não, hein? Eu acho que tá acabando o evento, hein? And on the final leg we have the stunning Mercedes AMG 1 at full speed across Mexico's sun-baked rocky coast. Horizon, this
Legal. Forza não tem do que reclamar, né? Jogo muito bonito, experiência legal de jogar também, paisagem maravilhosa. Salve, Vitor! Seja bem-vindo aí. Estamos acompanhando esse evento. Cara, eu vou repassar daqui a pouco aqui alguns jogos aqui. Mas assim, nada de surpreendente, infelizmente. Nada de surpreendente assim que fizesse. Obrigado por terem assistido. Bom, espero que foi só o do Forza, né? Acabou o evento? Eu acho que acabou o evento, né? Verdade. A E3 eu achei que a Microsoft, o Xbox, né? Mandou muito bem. Mas esse evento aqui, único. Eu acho que foi até meio arriscado o que eles fizeram, porque o pessoal pode ser. Eu também achei fraco. Eu achei que eles poderiam ter soltado tudo isso da NE3, que faria mais sentido do que segurar o pessoal. E o pessoal vai meter o pau na Microsoft agora na internet com esse evento aí. Com razão, porque, enfim. Sim, tipo, na E3 eles foram muito bem, foram soltando jogos em cima de jogos. Mas aqui faltou muito. Ai, ai. Eu vou repassar aqui alguns jogos com vocês, tá? Antes de encerrar a live aqui. Nossa, mas o sinal aqui agora que deixa aqui pra gente é de frustração, né? Ai, Jesus. Eu vou repassar aqui com vocês, então. Eu vou entrar aqui no meu Twitter. Quem quiser seguir lá, pode seguir, tá? Eu não sou tão ativo assim no meu Twitter. Mas vamos lá. Bom, começamos aqui então com o Flight Simulator, né? Que foi o primeiro jogo aqui que eles falaram. Na verdade, eu vou pegar do Brasil aqui, que do Brasil é até melhor, hein? Ó. O pessoal do Brasil está fazendo um excelente serviço. Então nós tivemos aqui, ó, Dying Light, que é um jogo legal para jogar com seus companheiros, enfim, é legal, é divertido o jogo. Já joguei no Xbox 360, eu curti bastante, apesar de ter jogado pouco, mas é um jogo que, enfim, vai repercutir bastante. Porém, não é nada surpreendente, né? A gente esperava algo mais grandioso e tal, enfim. Ok. Flight Simulator, enfim, atualização de mapa, no DLC chegando aí. Então, mais do mesmo, não teve nada assim que nos surpreendesse nesse sentido. Aqui são os jogos indies que eu particularmente gosto muito de jogo indie. Então, tipo, sempre quando apresenta jogo indie, eu curto bastante. Então, não reclamo. Então, só aceito e é isso aí. Muito bom. Age of Empires, que vai entrar disponível. Deixa eu ver quanto que vai estar Age of Empires. Age of Empires chega dia 28 de setembro. Psychonauts entra hoje, né? Para quem curte Psychonauts.
Depois tem esse Into the Pit, é um jogo bem diferentão, assim, né? Que é um jogo de primeira pessoa, onde você, enfim, uma vila amaldiçoada, enfim, é um jogo diferentão. Hellblade, legal, jogo que vai fazer jus aí, exclusivo, né, para nova geração aí. Então, pelo menos vai tirar o desempenho desse console. É um jogo bem legal aí. Sea of Thieves, atualização também, então pouca coisa. State of Decay, enfim, é um jogo legal, mas também que a gente não tava assim com grande ânimo para esse jogo aqui, né? Esperávamos alguma coisa diferentona. Nem Halo teve dessa vez, né? Stray Blade, que eu particularmente curto esse tipo de jogo, talvez seria um dos jogos interessantes dessa apresentação, desse showcase. Psychonauts, que vai entrar agora, e tem alguns jogos que aqui estão atualizando aqui ainda, que não chegou aqui. Mas enfim, o resumo é mais ou menos isso, tá? Aqui tem Psychonauts, depois eu vou ver se eu faço um vídeo aqui no meu canal, mas enfim, foi essa a apresentação. Espero que vocês tenham gostado. Alice, muito obrigado pela presença aí no YouTube, ajudou bastante, viu? Seja sempre bem-vinda nesse canal. Então, Victor, mais ou menos isso. Foi bem fraco, para falar a verdade. Então, acho que você vai ouvir repercussões ruins desse evento. Mas é isso aí, tá? Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa participação, dessa apresentação aí. Então, sempre que tiver alguma coisa relevante para estar apresentando, eu estarei aí no canal com vocês, beleza? Agora eu vou encerrar a live aí. Talvez traga um videozinho aí apresentando os jogos aí. Então, é isso, beleza? Um abraço e até a próxima. Fui!